Pinara, Turquia. No sudoeste da Turquia, escondida entre montanhas e vales profundos, existe uma cidade que guarda segredos antigos de uma civilização esquecida. Uma das joias da Lícia e um dos lugares mais misteriosos do mundo antigo. Mas o que torna esse local tão especial? Porque ela é chamada de Cidade dos Mortos. Porque essas estruturas são consideradas túmulos, mesmo que não tenham sido encontrados restos mortais em seu interior. Porque esse lugar parece que simplesmente derreteu. Vamos explorar as impressionantes ruínas de Pinara e tentar descobrir sua história através de suas construções monumentais e, principalmente, suas necrópolis repletas de túmulos esculpidos diretamente na rocha. Segundo a sabedoria acadêmica, Pinara foi fundada pelos lícios, uma antiga civilização que habitava a região do sudoeste da Turquia, aproximadamente no século V a.C. A cidade era uma das principais cidades da Liga Lícia, uma federação de cidades-estado com características culturais, políticas e religiosas únicas. Seu nome, que significa redondo no antigo idioma lício, faz referência ao enorme penhasco esférico que domina a paisagem. Pinara, como parte da Lícia, passou por vários conflitos e mudanças de poder ao longo dos séculos, sendo influenciada pelas principais potências do Mediterrâneo. Durante a Antiguidade, Pinara passou por várias mudanças de controle, começando com a conquista persa no século VI a.C., que anexou a Lícia como uma satrápia. Posteriormente, no século IV a.C., Alexandre o Grande tomou a região sem muita resistência, integrando-a ao seu império. Após a sua morte, Pinara ficou sob o domínio dos Ptolomeus e depois dos Seleucidas, até ser conquistada por Roma durante as guerras mitridáticas. No período romano, a cidade prosperou, mas declinou com as invasões árabes no século VII d.C. Após o seu abandono gradual no final do período bizantino, Pinara ficou esquecida por mais de 1000 anos. Sua localização remota, associada à falta de registros e à deterioração natural, contribuiu para seu desaparecimento da história. A cidade permaneceu oculta e praticamente desconhecida até ser redescoberta no século XIX por exploradores europeus, como Charles Philox, que visitou o local em 1840. Desde então, a cidade foi reavaliada, mas ainda carece de escavações arqueológicas aprofundadas. Durante o domínio persa, helenístico e romano, Pinara manteve sua importância absorvendo influências culturais e arquitetônicas de cada período. Ela é mencionada por Estrabão, um geógrafo grego do século I a.C., que descreve a cidade em sua obra geográfica, classificando-a como uma das principais cidades da Lícia, ao lado de Xantos e Patara. Ela também é citada por Ptolomeu e mencionada em inscrições e documentos romanos, indicando sua continuidade e importância durante esse período. Inscrições em grego e lício, encontradas no local, oferecem informações sobre a administração da cidade e de seus habitantes. Os lícios eram conhecidos por suas habilidades em esculturas de rocha e por seu complexo sistema político democrático, além de possuírem uma forte identidade cultural. Um exemplo notável de construções feitas por seus arquitetos é o Teatro de Pinara, que foi construído no período helenístico, possivelmente entre os séculos III e II a.C. Trata-se de uma construção tipicamente grega, mas que passou por reformas e adaptações durante o período romano, sugerindo um uso prolongado e contínuo.
A localização do teatro, esculpido na encosta de uma colina, reflete bem a tradição grega de aproveitar a topografia para criar uma boa acústica com vista panorâmica. Estima-se que ele tivesse capacidade para aproximadamente 3.200 espectadores. O Templo de Afrodite, embora hoje em ruínas, era um dos principais centros religiosos de Pinara. Sua localização privilegiada, no alto de uma colina, oferecia uma visão completa da cidade. A deusa do amor e da fertilidade era venerada ali, simbolizando a conexão da cidade com temas de renovação e eternidade. Próxima ao templo, a Ágora ou Praça Central era o coração comercial e político de Pinara, onde cidadãos se reuniam para discutir questões civis e negociar seus produtos. Assim como outras cidades lícias, Pinara foi abandonada por razões desconhecidas. A localização remota, combinada com mudanças geopolíticas e possivelmente desastres naturais, como terremotos, podem ter contribuído para o seu abandono gradual. Ao final do período bizantino, a cidade foi completamente desocupada e caiu em ruínas. Mas por aqui ainda há muito mistério a ser resolvido. Apesar desses monumentos terem sido construídos e modificados por todas essas culturas ao longo do tempo, não podemos afirmar o mesmo sobre a sua impressionante necrópole. A começar pela total e absoluta ausência de registros históricos e de datação dessas ruínas. A maioria das datas atribuídas a Pinara é baseada em datação relativa, isto é, através de análises de estilo arquitetônico, inscrições e comparações com outros sítios datados de maneira mais precisa. Não há registros históricos específicos que mencionem quem exatamente fundou Pinara, nem documentos antigos que detalhem a construção original da cidade. A maioria das informações sobre sua fundação vem de referências contextuais e históricas ligadas aos lícios, o povo que habitou a região por volta do século V a.C. Além disso, os lícios deixaram poucas inscrições detalhadas sobre a construção de suas cidades, e grande parte do conhecimento vem de registros externos, gregos e romanos, que mencionaram Pinara como uma cidade já estabelecida sem detalhar sua origem. Assim, a origem exata de Pinara, incluindo quem a construiu e como, permanece um mistério com base apenas em vestígios arqueológicos e análises de inscrições fragmentadas, ou seja, é apenas suposição. Além do mais, por que Pinara possui uma concentração tão alta de tumbas? Algumas pesquisas indicam que a cidade pode ter sido um importante centro funerário, atraindo pessoas de toda a região para serem enterradas ali. Mas isso não parece fazer muito sentido. Pinara é frequentemente referida como a Cidade dos Mortos, devido à impressionante quantidade e diversidade de tumbas e necrópolis espalhadas por sua paisagem montanhosa. Esse nome se deve principalmente ao fato de que as necrópolis de Pinara são uma das características mais marcantes do local e uma das mais extensas de toda a Lícia. Segundo a arqueologia tradicional, a cidade possui centenas de túmulos escavados nas encostas rochosas e penhascos, muitos dos quais são visíveis a grandes distâncias e criam uma impressão visual de uma cidade feita para os mortos. Pinara apresenta uma das maiores concentrações de tumbas escavadas na rocha da região, com diversos estilos e tamanhos. Estimam-se que existam centenas de túmulos visíveis no penhasco principal, muitos dos quais possuem ornamentos e fachadas bem elaboradas. Mas o que é estranho é que, diferente de outras cidades lícias, onde as necrópolis costumam ficar nas extremidades da cidade,
Em Pinara, as tumbas dominam o cenário e são visíveis de praticamente qualquer ponto. Então, será que essas construções eram mesmo tumbas? Ao contrário de outras cidades lícias, como Xantos ou Patara, que eram ativamente povoadas e possuíam fortes atividades comerciais e militares, Pinara parece ter um foco muito maior em suas tumbas do que em suas áreas habitáveis. Segundo os arqueólogos, a maioria das tumbas em Pinara foi saqueada ao longo dos séculos, e para eles, isso se deve em parte à sua localização relativamente remota, mas também à natureza de suas necrópolis, que são acessíveis e fáceis de identificar visualmente. Como resultado, muitos dos túmulos que vemos hoje estavam vazios, sem sinais claros de seus ocupantes originais, ou seja, sem os restos mortais que deveriam habitar as tais tumbas. Durante o século XIX, muitos exploradores europeus e arqueólogos investigaram a região da Lícia, e Pinara não foi uma exceção. Esses exploradores relataram que a maioria das tumbas já estava vazia e supostamente saqueada quando chegaram. Ou seja, acreditar que o que vemos são realmente tumbas é, novamente, mera especulação. Até porque, se pararmos para observar, muitas dessas supostas tumbas assemelham-se a casas, possuindo portas e janelas. A explicação é que isso provavelmente simboliza a crença de que a vida continuava de alguma forma no além. Esse estilo arquitetônico, que é único em toda a região, nos dá a sensação de que o que vemos aqui são os restos do que já foi uma verdadeira cidade antiga e que já estava lá muito antes de sua ocupação pelos lícios no século V a.C. Conforme você pode ver, as tumbas de Pinara apresentam uma arquitetura única e complexa, e são famosas por seu design meticuloso, que, segundo a sabedoria acadêmica, imita residências antigas. Como tudo é aparentemente tumba, a arqueologia os classificou em 3 tipos principais de túmulos esculpidos: as tumbas em forma de casa, as tumbas tipo colmeia e os sarcófagos de pilar. No entanto, essas supostas tumbas têm características peculiares, além de imitar casas. Elas possuem paredes retas, entradas claramente definidas e frontões triangulares. Muitas delas apresentam relevos e detalhes esculpidos na fachada, como entalhes ornamentais e falsas portas. Um detalhe fascinante é que algumas das tumbas contêm relevos esculpidos também em seu interior. As tumbas tipo colmeia são menores e esculpidas em fileiras verticais, nas encostas mais íngremes, geralmente em áreas de difícil acesso. Elas estão dispostas de forma a lembrar pequenas aberturas que se alinham ao longo dos penhascos, lembrando-nos um edifício de apartamentos. As tumbas de pilar são construções verticais impressionantes, esculpidas diretamente na rocha com um estilo monumental e formas arquitetônicas. Essas estruturas são um testemunho da habilidade e do refinamento arquitetônico de seus construtores. A integração de formas de casas, relevos complexos e técnicas de construção sofisticadas revelam uma cultura avançada que valorizava a beleza, a simetria e o simbolismo. Esses monumentos esculpidos em penhascos inacessíveis e com um design que ainda impressiona hoje, continuam a ser um mistério arqueológico e uma marca distintiva desta antiga civilização. Então, será que, na verdade, o que vemos não poderia ter sido construído muito antes? Quem sabe como uma forma de refúgio temporário, ou até mesmo como abrigos de emergência durante algum período? A localização estratégica e a disposição interna de algumas dessas tumbas
indicam que elas poderiam ter funcionado como locais de proteção para os habitantes durante momentos de necessidade. Esses espaços elevados e de difícil acesso poderiam facilmente ter abrigado milhares de pessoas. Durante o período do Dryas recente, aproximadamente entre 11.900 e 11.700 anos atrás, a região do sudoeste da Turquia, onde Pinara está localizada, foi afetada por mudanças climáticas significativas que alteraram a paisagem local. Durante esse período, o evento do Dryas recente impactou a região com um resfriamento abrupto, alterações no padrão de precipitação e mudanças na distribuição de gelo e de água. Há evidências científicas sugerindo que o Dryas recente foi desencadeado por um impacto de um cometa ou meteoros, que causou esse resfriamento global e mudanças climáticas rápidas, com registros desse evento encontrados em outros sítios da Turquia, como Göbekli Tepe, por exemplo. Durante esse período, o aumento do volume de água nos oceanos foi substancial. Esse impacto pode ter gerado um aumento do fluxo de águas derretidas e instabilidade em regiões ao redor do Mediterrâneo e do Oriente Médio, influenciando a configuração geológica da área. A antiga cidade de Pinara está situada em uma região montanhosa, com altitudes médias de cerca de 400 a 600 metros acima do nível do mar. Assim, mesmo considerando uma elevação significativa do nível do mar durante o Dryas recente, é extremamente improvável que esse aumento atingisse altitudes tão elevadas, o que significa que essas construções poderiam funcionar como um abrigo. Se considerarmos essa elevação no volume de água durante o Dryas recente, os efeitos em Pinara seriam indiretos e estariam principalmente relacionados a alterações do clima. Isso poderia gerar inundações em vales adjacentes, mas não iriam submergir diretamente a área montanhosa onde Pinara foi construída. Portanto, em termos de segurança, as montanhas de Pinara poderiam facilmente oferecer um refúgio seguro para qualquer comunidade pré-histórica abrigada ali, pois qualquer alteração no nível do mar ou no fluxo da água não teria capacidade de alcançar essas elevações. Esse parece um bom local de refúgio para as antigas civilizações, você não acha? Mesmo considerando um aumento significativo do nível do mar durante o Dryas recente, a cidade montanhosa de Pinara não ficaria submersa. A altitude elevada das montanhas a manteria segura de qualquer inundação causada por derretimento glacial, tornando-a um refúgio natural para pessoas e animais durante esse período de mudanças abruptas. E por que as pedras parecem ter sido derretidas? A explicação para essa aparência estranha é que essas formações geológicas são atribuídas a processos naturais de erosão, intemperismo e alterações minerais que ocorreram ao longo de milhares de anos. Esses processos moldaram o calcário, criando a textura irregular e as cavidades que dão a impressão de derretimento. Portanto, parece que o que estamos vendo aqui é um processo absolutamente natural. O que você acha? Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, com seus sítios datados de mais de 12.000 anos, prova que sociedades pré-agrícolas já buscavam pontos elevados e isolados para suas atividades, sugerindo que áreas montanhosas eram vistas como locais seguros e simbólicos. Se algumas cavernas e abrigos, como em outras partes da Anatólia, serviram como refúgio para grupos humanos, é razoável supor que Pinara também poderia ter sido usada com finalidades semelhantes.
Quando as civilizações posteriores, como os lícios, chegaram, é possível que tenham encontrado essas estruturas e evidências dessa civilização anterior e as reutilizado para fins funerários, adaptando-as a seu contexto religioso e cultural. Além disso, como explicar tumbas esculpidas a até 300 metros de altura nas falésias de calcário? A escavação dessas estruturas em penhascos íngremes é um feito notável que intriga arqueólogos e historiadores por séculos, uma vez que não existem registros detalhados de como esses monumentos foram construídos. A hipótese mais aceita é uma combinação de andaimes de madeira e plataformas suspensas para alcançar essas alturas extremas. Embora os detalhes exatos de como essas tumbas foram escavadas permaneçam obscuros, é nítido que a engenharia necessária para alcançar esses pontos elevados e a habilidade de esculpir com precisão em um terreno tão difícil sugerem que os construtores dominavam técnicas sofisticadas de arquitetura e construção para criar esses monumentos que nos impressionam até hoje. Assim, parece que as tumbas de Pinara são, na verdade, mais uma das muitas obras-primas de uma civilização antiga e sofisticada que provavelmente enfrentou o caos do Dryas recente e sobreviveu. Elas não seriam apenas monumentos fúnebres, mas verdadeiras fortalezas contra um cataclismo. Esse povo desconhecido teria dominado a arte de construir refúgios seguros para escapar da destruição trazida pelas águas, em um tempo em que o mundo inteiro parecia estar afundando. E, ao fazê-lo, deixaram para trás o testemunho silencioso de uma sociedade que viu a natureza no auge de sua fúria e preparou-se para resistir, apenas para ter sua história perdida nas brumas do tempo, deixando-nos apenas suas estruturas enigmáticas para que possamos, ao menos, especular sobre quem elas realmente foram. Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$ 8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.